Muitos CACDistas acham que a grande dificuldade em utilizar verbos na nossa prova discursiva do CACD é acertar o tempo verbal, mas isso está longe de ser a verdade. Nesse vídeo eu vou te mostrar alguns tipos de erros comuns cometidos utilizando verbos no CACD e que vão bem além dos tempos verbais. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do CACD Inglês. Eu sou a professora Selene Candian e a gente segue nesse vídeo na nossa trilha sobre classes de palavras. Já falamos sobre substantivos, já falamos sobre adjetivos e esse é um vídeo sobre verbos. Muitas vezes a grande preocupação do CACDista ao utilizar verbos na sua produção escrita é se o tempo verbal está correto. Será que aqui eu uso um past simple ou uso um present perfect? Será que aqui eu uso um past perfect ou posso usar um past simple? Enfim, são tantas as dúvidas que surgem nesse sentido. E é claro que os tempos verbais muitas vezes levam os candidatos a erro. Veja aqui um erro cometido por candidato em situação de prova, né? O candidato escreveu assim: Diplomacy allowed the changes in the world economy. Então a gente vê que o examinador marcou um círculo aí com um tick antes de allowed e colocou um xizinho ali do lado direito, né, nessa linha 29, demonstrando que estava faltando alguma coisa ali, demonstrando que o tempo verbal utilizado pelo candidato, allowed, past simple, estava errado. O que o examinador esperava ali no contexto era o uso do present perfect, has allowed. Então a gente vê que, de fato, erros com tempos verbais precisam ser uma preocupação do CACDista quando está produzindo o texto no contexto aqui da nossa prova ou da preparação para a nossa prova, sem dúvida nenhuma. Mas não é o único tipo de preocupação que você precisa ter ao utilizar verbos na produção escrita para o CACD. Então, nesse vídeo eu vou destacar 5 outros cuidados que você precisa ter ao utilizar verbos na produção escrita para o CACD, que vão além dos tempos verbais e que vão além dos sentidos desses verbos. Um primeiro cuidado que é importante você ter ao estudar verbos para o CACD e ao utilizar verbos na sua produção escrita é o cuidado com a morfologia, ou seja, com a forma desse verbo que você está utilizando. Pensar se o verbo é regular ou irregular, se a gente dobra a consoante, né, para construir a forma do particípio passado, do particípio presente, enfim, pensar na morfologia dessa palavra, desse verbo. Veja aqui, por exemplo, um erro cometido por um candidato em situação de prova, né? O candidato escreveu: The predecessors of Machado de Assis tried to see Brazil through, e aí continua o texto. Veja que o examinador circulou esse tried, colocou um X aí do lado, indicando que era um erro. Veja que try é um verbo regular, mas a forma passada não é escrita dessa forma, né? A gente não usa o Y, usa a letra I, porque essa letra Y está precedida de uma consoante. Então, veja como é importante, quando você estiver utilizando verbos e estudando verbos, pensar quais são as formas desse verbo, né? Qual é a forma do past simple, qual é a forma do past participle, qual é a forma do present participle também, né? Conhecer a morfologia dos verbos. Um segundo cuidado que você precisa ter ao estudar verbos e utilizar verbos na produção escrita para o CACD é a sintaxe desses verbos, né? Como que esses verbos se comportam em termos sintáticos? Eles aceitam complementação, eles requerem complementação, são transitivos, são intransitivos, são verbos de ligação, como que eles se comportam sintaticamente? Então, vou dar um exemplo aqui de erro cometido por candidato em situação de prova, erro tirado do meu corpus, né? O candidato escreveu assim: Brazil's presence has reduced significantly since 2019. Então, a gente vê aqui que o verbo reduce foi usado pelo candidato ou pela candidata de uma forma intransitiva, né? É um verbo que não tem nenhum tipo de complementação nesse contexto desenvolvido pelo candidato ou pela candidata. Mas o verbo reduce não é intransitivo, ele é sempre
transitive, o que significa que ele requer um certo tipo de complemento verbal. Veja aqui o verbete do Longman, né? Explicitando isso. Reduce transitive to make something smaller or less in size, amount or price. Sinônimo do cut. E a gente vê, né, nas abonações. The government announced a new plan to reduce crime. Então veja que reduce tem complemento aqui, né? É o crime, tá funcionando como direct object do reduce. Então veja como não basta saber que reduce é reduzir, não basta saber a forma verbal, né, do present perfect, que foi a forma verbal que o candidato utilizou aqui corretamente. É preciso pensar no comportamento sintático dos verbos, né? Principalmente nessa questão da transitividade. Terceiro cuidado para você ter ao estudar e utilizar verbos na sua produção escrita para o CACD é o cuidado com os verb patterns, né? Os padrões verbais. Os verbos, quando são complementados por outros verbos, por exemplo, muitas vezes definem qual é o tipo de complementação que é possível. Essa não é uma regra da gramática global, essa é uma regra que é definida no nível das palavras. Cada verbo aceita um certo tipo de complemento. Então, veja aqui um erro de um candidato ou de uma candidata, né? Ali na linha 48, o candidato escreveu assim: Diplomacy and International Politics start deal with new challenges. Veja que o examinador circulou o deal, colocou um xizinho ali do lado. Por que o deal está errado? Não é lidar? Veja que o erro não é com o sentido do verbo deal, mas com a forma do verbo deal. Ele deveria estar no to infinitive. Mas por que to infinitive? Porque o verb pattern, né, o padrão verbal do verbo start é start to do something ou start doing something. Então, nesse caso, uma forma de corrigir seria start to deal with ou start dealing with. Então, veja que não é um problema de tempo verbal, não é um problema do sentido do verbo deal, mas sim um problema de verb pattern. É importante conhecer os padrões verbais para que você possa utilizar os verbos com a complementação que o verbo de fato aceita, como é o caso aqui do verbo start, que aceita, como você vê aqui no verbete do Longman, tanto esse padrão start doing something, then the baby started crying, olha o verbo aí na forma ing, ou start to do something, it's starting to rain, olha o verbo na forma to infinitive. O que não aceita em termos de padrão verbal é start e o verbo na base form, né, que foi a forma utilizada ali pelo candidato no deal, start, do something. Então, veja como não tem a ver com tempo verbal, mas também é um aspecto importante sobre o verbo para o qual você precisa atentar ao estudar verbos e ao utilizar verbos na produção escrita. Quarto cuidado para você ter ao estudar verbos e usar verbos na produção escrita: colocações verbais. Os erros de colocações verbais são muito frequentes na produção escrita dos candidatos em situação de prova. A gente vê um exemplo aqui. O candidato escreveu na prova: People think that Google will hold more influence in the 21st. E aí segue o texto. Veja que o examinador circulou o hold, fez ali uma linha conectando com influence e colocou um X ali do lado direito nessa linha 5. Então, a gente percebe que o hold foi considerado errado não pelo seu sentido, foi considerado errado por causa da sua relação com influence. Mas o que está errado aqui na relação com influence? Hold não é colocado frequente com influence, né? Não dá para hold influence. Tem uma série de outros verbos que você pode utilizar com influence que são mais idiomáticos, que formam combinações de palavras mais frequentes com o substantivo influence. Por exemplo, se você olhar no Oxford Collocations Dictionary for Students of English, você vai ver várias opções de verbos que formam colocação com influence. Have influence, give somebody influence, exercise, exert, use, wield. São muitas as possibilidades de verbos, mas não hold.
Sempre é importante lembrar, a banca examinadora avalia os textos dos candidatos com base no paradigma da idiomaticidade. Então, é importante atentar se a combinação de palavras que você está propondo ali no seu texto é de fato idiomática, se ela é de alta frequência na língua inglesa. Então, aqui no texto desse candidato, o hold não funcionava muito bem. Poderia usar, por exemplo, have, exert, exercise, algum outro verbo que forme colocação com influence aqui nesse erro. Esse é um tipo de coisa que você precisa, né, tomar cuidado e ter muita atenção nos seus estudos de vocabulário. Não dá para usar um verbo pensando só no sentido do verbo. É preciso pensar se ele vai de fato formar uma colocação verbal com aquele substantivo que você já sabe que você quer utilizar. E um quinto e último cuidado que eu quero mencionar nesse vídeo no estudo dos verbos e no uso dos verbos para o CACD é coligação. Quando a gente usa um verbo, muitas vezes, para além de usar o verbo, a gente também usa uma preposição que é regida por esse verbo. Quem comanda qual preposição pode ser utilizada para completar o sentido desse verbo não é o sentido dessa preposição especificamente, mas é a regência verbal. Então, quando a gente estuda um verbo para o CACD, é muito importante pensar: esse verbo rege alguma preposição específica? Se sim, qual ou quais? Veja aqui comigo um erro cometido por um candidato também em situação de prova. O candidato escreve assim, na linha 15, wish to donate money for their families. A gente vê o for circulado, o xizinho ali na linha direita, na parte direita, né, dessa linha 15, o que significa que foi descontado ponto, né? O candidato foi penalizado por escrever donate for. O problema não é que o candidato não sabe quando que usa for, quando que usa o to. O problema é não saber qual é a regência do verbo donate. Então, quando você está estudando um verbo, mesmo que seja um verbo fácil, né, um verbo que é transparente, que é muito parecido com a língua portuguesa, como é o verbo donate, é importante estudar as coligações de regência, né? Com qual preposição esse verbo forma uma combinação convencional de palavras, também como nas colocações, né? Veja aqui o verbete do Longman. Os dicionários de aprendizes de língua inglesa trazem essas informações para o estudante, né? Donate something to somebody or something. Então, a preposição que é regida pela donate é to e não for. Last year, he donated $1,000 to cancer research. Então, veja aqui que a preposição regida por esse verbo donate é to e não for. Então, uma das preocupações que é importante ter ao estudar verbos, mesmo que sejam verbos de altíssima frequência, são as coligações de regência. Chegamos ao fim desse nosso vídeo e no próximo vídeo a gente vai falar sobre uma companhia muito frequente dos verbos e também dos adjetivos, que são os advérbios. Até a próxima semana!